encerra a fé que é sacrário de um divo arrebol. Sinos teares entoam festivos, sublime canção. És minha terra encantada e feliz, orgulho do meu coração. Cada canto do museu carrega consigo um pedaço da história. A partir de fotos, objetos e documentos, os 164 anos de Pará de Minas são contados aos visitantes do espaço e, com os olhares atentos, descobrem novos capítulos do lugar onde vivem. A instituição que abriga a memória do município foi inaugurada em 1984, onde desde então contribui com essa trajetória. Pará de Minas completa 164 anos, na realidade, de emancipação política, né? Porque Pará de Minas surgiu bem antes. 1859, que se emancipou de Pitangui, mas Pitangui é de 1715. O registro mais antigo que a gente tem de Pará de Minas, que na realidade não era Pará de Minas, era Vila Nossa Senhora da Piedade do Patafufo, é de 1750, ou seja, 1756 para ser mais exato. Temos mais de 270 anos, né? 270 anos de história. Pará de Minas, o primeiro nome foi Arraial do Patafufo, depois Vila do Patafufo, quando ele se tornou vila em 1848, quando se emancipou em 1859, depois Vila do Pará, para Cidade do Pará e Pará de Minas. Essa casa que a gente está hoje consta na história oral que é a primeira morada de Pará de Minas, do nosso fundador. Algumas cidades não têm aquela figura do fundador, e a gente tem o nosso. Apesar de não ter um registro documental sobre isso, a história oral conta que Manuel Gomes Batista, que era um português, que veio junto com o irmão dele de Portugal, que era o João Gomes Batista, que inclusive foi professor de Aleijadinho, né? João Gomes Batista acabou ficando em Ouro Preto e o Manuel Gomes Batista saiu em busca de aventura e fazer história em Minas Gerais. E passando rumo a Pitangui, ele acabou fazendo essa morada, que é essa casa que tem hoje, onde é o museu, que é a primeira morada de Pará de Minas. Muita gente acredita que a história Pará de Minas, o nome Pará de Minas é por causa da parada que existe. Aqui era um ponto de parada, mas na realidade isso aí foi uma fake news histórica, porque na realidade Pará de Minas é por causa do Rio Pará, da proximidade do Rio Pará. Hoje não é tão próximo, mas se a gente imaginar na época da criação da cidade, ele ficava o distrito de Pará de Minas, os distritos eram que são as cidades do entorno. Então o Rio Pará fazia parte, né, da região de Pará de Minas. Foi através dessa porta que muitas pessoas entraram para cumprimentar e desenvolver o município junto a Manuel Gomes Batista, o primeiro português a se instalar na cidade. A casa onde hoje funciona o Museu de Pará de Minas foi a primeira a ser construída e hoje conta um pedaço dessa história. A casa em si, o imóvel, que é um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, né? Além de ser o marco zero da cidade, porque foi aqui que tudo surgiu, né? Que aqui começou a nossa cidade. É hoje que abriu o museu histórico, que além de ser o marco zero, é o ponto de referência de história da nossa cidade, porque aqui agrega tudo que a gente tem sobre a nossa cidade. Tem um acervo de documental, temos acervos da época, né? Muitos antigos, que estão aqui para as visitas das pessoas. Com um acervo rico em memórias, cada sala reserva uma surpresa. Historiador, Laércio relembra uma descoberta inusitada que marcou a sua carreira. A gente ficou de 2001 a 2008 pesquisando sobre o Manuel Gomes Batista em si, que é o nosso fundador, porque a maioria dos municípios não tem essa figura do fundador, e a gente descobriu que ele era uma figura importante e muito diferente, né? Porque ele é quase que o anti-herói. O Manuel Gomes Batista era o anti-herói. Por quê? Eu vou contar uma coisa que a gente descobriu sobre ele. Eu já disse que ele veio de Ouro Preto, veio de Portugal, Ouro Preto, e a gente não sabe onde que ele morreu.
porque ele fez morada aqui em Paradiminas, mas como ele era um aventureiro, claro que ele não ia ficar aqui, ele partiu daqui. A gente descobriu que depois um neto dele morava aqui, que era o Marciano Gomes Batista, que era um padre, que teve filhos e acabou, né? Mas o Manuel Gomes Batista mesmo, daqui ele foi procurar diamante com um padre que tinha uma história dele, dessa história interessante, foi procurar diamante com um padre que tinha em Pitangui, que era padre, chamava Isabelinha. Eles acabaram encontrando um diamante gigante para baixo de Pitangui e deu uma confusão entre eles, ele fugiu com o diamante e o padre ficou sem o diamante. Só que o padre falou assim, eu vou denunciar ele para Portugal, porque tudo que na época se descobria tinha um imposto, né? Como era um diamante muito grande. Acabou que ele se encontrou com o padre no Rio de Janeiro e eles foram para Portugal para entregar o diamante pessoalmente para a rainha Maria, que era conhecida como Maria a Louca, que recebeu esse diamante. E aí a gente viu esse documento que prova essa história, né? Que esse diamante ficou em Portugal com a rainha e em troca dela ter recebido esse diamante, ela deu algumas terras para o padre e para o Manuel Gomes Batista, que é aí onde eles foram e já não voltaram para Pará de Minas. Ele já não voltou para Pará de Minas, ele já foi para outro lugar, que ele criou uma fazenda que chama Fazenda das Gerais, que fica perto da Serra da Saudade. Dali, talvez ele tenha morrido por ali e já não voltou aqui na Pará de Minas. De volta ao passado, o museu relembra tempos que não voltam mais, mas que foram essenciais para o presente como conhecemos e para o futuro que almejamos alcançar. O museu ele funciona assim, que a gente tem um acervo muito grande, então a gente não consegue colocar o acervo para visitação, todo o acervo. Então a gente mantém algumas salas fixas, que é essa sala aqui da Câmara Municipal, que conta a história da importância da Câmara Municipal. E por que muita gente até pergunta, por que a importância da sala da Câmara? Porque antes de 1936 não existia prefeitura, né? O poder que comandava a cidade eram as câmaras municipais, por causa da importância dessa câmara. A gente tem a sala fixa de uma cozinha, tem a sala fixa da igreja e do Benedito Valadares. E a gente vai fazendo as exposições móveis, que agora a gente está com a exposição de 60 anos do Cristo Redentor, mês que vem a gente troca, e a gente vai tirando esse acervo e mostrando às pessoas, porque o acervo é muito grande, graças a Deus.